Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E na série Mulheres da Bíblia, vamos continuar falando de Sara, que no início seu nome era Sarai. Nós terminamos naquele episódio em que eles vão para o Egito e Abrão diz que Sarai é sua irmã, ela realmente era sua meia-irmã, filha de seu pai, mas não era filha de sua mãe. Mas ele omite que ela é sua esposa. E com isso traz pragas e doenças sobre o Egito, ao que Faraó, ao perceber, manda chamar Abrão e manda que ele vá embora e leve todos os presentes que ele havia dado a ele. Passado um tempo, depois disso aí, veio a situação em que Ló se separa de Abrão, Ló, o sobrinho de Ló, que vinha com ele, porque os rebanhos muito cresceram e estava ficando impossível deles conviverem. E Ló vai habitar nas campinas de Sodoma e Gomorra e acontece um episódio de um sequestro e Abrão participa de uma guerra para defender Ló. E depois dessa guerra, no capítulo 15 de Gênesis, Deus aparece a Abrão para animá-lo. Deus fala com Abrão, Deus anima, Deus renova a sua aliança com ele, Deus refaz novamente a sua promessa, reafirma a promessa que ele havia feito a Abrão, fala com Abrão e Abraão está assim bem triste, porque ele diz o seguinte, ele pensa o seguinte no seu coração, o Senhor tem me abençoado, tem me tornado um homem muito próspero, mas o herdeiro, quem vai herdar tudo isso, é meu mordomo, é meu servo, é meu criado, o Damasceno Eliezer. E o Senhor anima Abraão e diz, não vai ser o teu servo, não vai ser o teu criado, que será o teu herdeiro sairá de ti, e é de ti que sairá da tua própria descendência, que sairá o herdeiro da tua casa. E ele anima Abrão, e ele renova novamente a promessa com Abrão, ele reafirma a promessa, ele reafirma a aliança. Em um episódio extraordinário, em um sacrifício, o Senhor passa no meio desse sacrifício para mostrar a Abraão que ele está com ele, que ele vai cuidar dele e que ele cumpre o que ele promete. E no capítulo 16, nós vemos, os historiadores dizem que Abrão e Sara, quando casaram, Abrão tinha 49 anos e Sarai tinha 39 anos. No capítulo 16, Abrão já está com 85 anos e Sarai com 75 anos. E sempre Deus fazia a promessa para Abrão, mas parece que Abrão não entendeu muito bem que quando Deus fazia a promessa, já que ele era casado com Sarai, a promessa era para os dois. E tanto Abrão como Sarai parece que não entenderam muito bem isso, acharam que Deus não foi muito específico e não entenderam muito bem isso. Deus jamais faz uma promessa só para o marido. Deus jamais faz uma promessa só para a esposa, sem confirmar essa promessa para os dois. Porque o compromisso do Senhor é com a família. O Senhor tem compromisso com o casal. Ele instituiu o casamento. Ele fez o primeiro casamento entre Adão e Eva. Então, o Senhor instituiu isso. Isso é algo que o Senhor fez, é uma coisa boa. Mas parece que Abrão não entendeu muito bem, Sarai também não entendeu. E chega um ponto que Sarai chega para Abrão, no capítulo 16, e diz, olha, Abrão, havia um costume entre os povos do Oriente daquela época, assim também, principalmente como os povos da Mesopotâmia, de onde eles tinham vindo, que quando uma mulher não conseguia ter filhos, uma mulher estéril não conseguia engravidar, ela devia prover uma outra mulher para que o seu marido tivesse descendentes. E os filhos dessa mulher, na verdade, seriam seus filhos, já que a serva, já que a criada era de propriedade dessa senhora. Elas eram consideradas como uma propriedade. Assim como você vende um terreno ou compra um terreno, assim os servos eram considerados pelos povos daquela época. E quando Sara vem do Egito, eles recebem servos e servas. E Sara recebeu essa serva pessoal, chamada
Agar. E ela começa a pensar, e ela diz assim, eu já estou velha, o tempo já se passou. Se ela casou com 39 anos, e aqui nessa ocasião ela está com 75 anos, isso significa que Sara já está com 36 anos de casada. A esperança dela, ano após ano, foi diminuindo, foi se desfalecendo, ao ponto de chegar nesse capítulo e a gente vê claramente que a esperança dela acabou. Ela pensava, acho que todos os anos ou todos os meses, ela esperava, ela dizia, agora vai ser, e não era, agora vai acontecer, e não acontecia. E quando Sara se vê agora, com a idade de 75 anos, Abrão com a idade de 85 anos, Sara entende, a promessa não é para mim, a promessa é só para o meu esposo Abrão. E eu vou ajudá-lo nessa promessa. E muitas vezes, a única coisa que nós lembramos de Sara é dessa precipitação dela em querer ajudar o Senhor, provendo uma mulher para dar um filho a Abrão. Muitas vezes não lembramos do sacrifício que essa mulher teve que fazer para isso. Quão doloroso foi para ela pegar o seu esposo, o seu amado, e colocar na cama dele uma outra mulher. No entanto, Sara toma essa atitude achando que com isso ela está cooperando com a promessa de Deus. A promessa de Deus incluía Sara, mas ela, a partir dali, ela já tinha perdido a sua esperança, ela já não se achava mais incluída nesta promessa. Ela achava que a promessa era sim para o seu esposo Abrão. Deus tinha realmente uma promessa e uma aliança com Abrão, mas ela não fazia parte. No seu íntimo, era isso que ela pensava. E ela, numa atitude que ela achava que estava fazendo certo, ela pega a sua serva, ela pega a sua escrava e ela dá a Abrão. E Abraão, numa atitude semelhante à atitude de Adão, que Eva pega do fruto e dá a Adão, e Adão simplesmente aceita o fruto e come daquele fruto, quando Deus havia falado com Abrão, falado com Adão, dito a Adão, olha, Adão, do fruto que está na árvore do meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Adão estava avisado. No entanto, ele, numa atitude passiva, deixa que Eva tome a decisão, tome do fruto, entregue na mão dele, ele simplesmente segue. Da mesma maneira, procede a Abrão. Abrão, a Sarai chega para ele e diz, olha, meu marido, meu senhor, como Pedro disse que ela o chamava, o tempo está passando, nós já estamos idosos, e eu sou estéril, continuo estéril, e o Senhor tem uma promessa na sua vida. Então, pega a minha escrava e eu terei filhos através dela. Na verdade, aquele posicionamento de Sarai, ela achava que Agar seria apenas uma mãe de aluguel, que na realidade, quem seria mãe seria ela. E ela coloca a sua escrava na cama do seu marido. Quão doloroso deve ter sido para Sarai. Aquela mulher que honrava o seu marido, aquela mulher que o respeitava, aquela mulher que amava tanto, ao ponto de se fazer passar apenas por sua irmã e ser tomada para um harém de um faraó, por respeito, por honrar, por confiar e por acreditar nesse marido. Essa mulher que tanto amava esse marido, agora faz esse grande sacrifício e coloca na cama do seu marido a sua escrava para ter filhos através dessa escrava. E diz no versículo, capítulo 16, no primeiro versículo diz logo assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Era isso que atormentava o seu coração dia após dia, noite após noite, todo tempo, isso não saía da sua mente. Sarai olhava para aquela situação e pensava, já temos 36 anos de casados e eu ainda não consegui dar filhos ao meu marido. Eu não vou conseguir. Deus tem uma promessa na vida do meu marido e eu vou deixar de ser egoísta. Eu acredito que ela pensou nisso. Vou deixar de ser egoísta e eu vou usar o ventre da minha escrava para dar filhos ao meu marido. E Abrão passivamente aceita.
Nessa época, Agar, dizem os historiadores, que ela tinha entre 24 e 25 anos, uma jovem e bela escrava. E Abrão passivamente aceita fazer o sacrifício de ficar com a sua escrava. Porém, ele coabita com ela, ela se torna sua concubina, Agar, e no momento que ele coabita com ela já concebe, ela já engravida. Só que quando ela engravida, ela esquece quem ela era. Ela esquece que ela era uma escrava, esquece que ela pertencia a Sara, esquece que Sara havia dado ela a Abraão com o simples propósito de conceber, de ter um filho, e que esse filho seria de Sara. E ela começa a desprezar a sua senhora. Agar, no momento em que se vê grávida, ela começa a desprezar a sua senhora. Eu acredito, a Bíblia não diz exatamente o que ela diz, no versículo 4 do capítulo 16 diz: ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ela passou a desprezar, a desdenhar. E eu acredito que ela olhava para Sara, e quando Sara talvez viesse dar alguma ordem, ou dizer para ela fazer alguma coisa, ela dizia: quem é você? Sou eu que estou esperando um filho de Abrão. Sou eu que vou dar descendência a Abrão. Quem é você para falar comigo nesses termos? Eu acredito que Agar provocou demasiadamente a Sara, desprezando Sara, humilhando Sara, porque Sarai não podia engravidar. É tão forte o que ela faz com Sarai, que Sarai vai reclamar para Abrão. Ela parece que ela já não tem mais argumento para falar com aquela escrava, com aquela serva. E ela vai falar com Abrão, ela diz que esse agravo seja entre mim e ti, porque eu te dei a minha serva e agora ela vendo que engravidou me despreza. E Abrão olha para Sara e diz: a serva é tua. Novamente ele passa a responsabilidade. Novamente ele passivamente deixa Sarai decidir. Deixa que Sarai faça do jeito que ela quiser. E havia uma norma culta da época, havia uma norma legal da época, que dizia o seguinte, que a senhora tinha o direito de fazer com a serva o que ela quisesse, pois ela era a sua propriedade. E ela, não sei se ela dobrou o número de trabalhos, a Bíblia também não diz, mas eu acredito que Sarai passou a também castigar a Agar, passou a dobrar o seu trabalho, talvez tenha botado ela para fazer serviços mais humilhantes, como lavar o banheiro, ou limpar os animais que eles consumiam, alguma coisa assim Sarai fez com Agar. Certo é que Agar se sentiu tão humilhada que ela fugiu. Quando ela foge, que ela está no deserto, próximo a um poço, lhe aparece o anjo do Senhor. E a primeira coisa que o anjo do Senhor faz com Agar é fazer ela pensar na sua realidade. Ela entender o seu lugar, entender quem era Sarai e quem era ela. A primeira coisa que o anjo pergunta é: de onde vens e quem tu és? Aí ela diz, ela cai em si e ela diz: eu sou serva e a minha senhora muito me humilhou e eu fugi para cá. Eu sou servo da minha senhora Sarai, esposa do meu senhor Abrão, e ela muito me humilhou e eu fugi para cá. Ela percebe naquele momento que ela era uma escrava e que Sarai era sua senhora. E o anjo a anima, o anjo a encoraja, o anjo diz para ela voltar para lá. E o anjo faz uma promessa também para ela que cuidará dela e cuidará do seu filho, que o seu filho também será um homem grande, mas diz: humilha-te e volta à tua senhora. Colocando Agar para perceber a sua realidade. Aleluia. E versículo 7 diz: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de águas no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Percebendo, o anjo já faz ela perceber
O anjo do Senhor faz ela perceber quem ela era. Eu acredito que nessa pergunta, ela passa um filme na sua cabeça e ela percebe que a sua atitude em relação à sua senhora não era correta, não era a atitude certa que ela deveria ter com a sua senhora. Versículo de número 9 diz: então disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse ainda-lhe mais o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás de Ismael. O anjo do Senhor recomenda àquela escrava que ela volte para a sua senhora. Quando o anjo fala com aquela mulher, ele quase não fala do que ela fez, faz com que ela mesma diga que fugiu, estava fugindo e que era uma serva. Mas eu acredito que a presença daquele anjo, o olhar daquele anjo, representando o próprio Deus, foi tão penetrante que a própria H diz que ela está no lugar onde o Senhor tudo vê. Versículo de número 13 diz, então ela invocou o nome do Senhor que ele falava, tu és o Deus que me vê, pois disse ela, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. O nome do lugar se chamava Ben-Larai-Roi, que significa aquele que vê. E ela entende que Deus é o Deus que tudo vê e que ele sonda o coração, que ele sonda o entendimento. O salmista Davi diz no Salmo 139 que o corpo ainda era informe e o Senhor já ouvia, e todos os dias já estavam escritos. Ele diz que se ele for para o alto, o Senhor estará, se ele for para o abismo, lá também o Senhor estará. A palavra ainda não saiu à boca e o Senhor já conhece muito bem. Naquele momento, H entendeu. H era uma serva egípcia, mas tudo indica que ela havia se convertido ao Senhor dentro da casa de Abraão. Como todos ali serviam ao Senhor, ela também havia se convertido, assim como o mordomo Damasceno, a gente vai ver lá na frente, que ele também tinha o hábito de orar ao Senhor. Ela também ora ao Senhor. Ela também invoca ao Senhor. E ela volta para a casa da sua senhora. E ela continua a sua gravidez ali. E ela tem o seu filho. E Abraão, quando o menino nasce, coloca o nome de Ismael. E o Senhor diz, através da boca daquele anjo para aquela mulher, que Ismael será o seu nome. E ele será como um jumento selvagem. E todos serão contra ele. E ele será contra todos. E essa profecia se cumpre na vida deste menino. Este menino é o Ismael, que forma os ismaelitas, que dele descendem quase todos os árabes, desse menino chamado Ismael. Tudo porque Sara não se sentiu incluída, e não se sentindo incluída na promessa, ela acha que com aquela decisão, ela está cooperando com a promessa. E mais uma vez, nós vemos o perigo de não se buscar ao Senhor, de não se colocar diante do Senhor o que nós pretendemos fazer. Nós não temos entendimento nem conhecimento para fazer escolhas certas. Quem nos direciona e quem nos dirige para fazer a escolha certa é o Senhor, através do seu Espírito Santo. Sara não buscou ao Senhor. Sara simplesmente decidiu, pressionada pela sua situação, se sentindo desprezada e humilhada, se sentindo inferior por causa da sua condição de esterilidade, acaba tomando uma decisão que traz um problema que até os dias de hoje ainda existe essa inimizade entre árabes e israelitas, por causa de uma decisão errada que Sara tomou sem buscar ao Senhor. Então, o vídeo de hoje, o que eu quero que você guarde no seu coração, nós ainda vamos continuar, ainda tem muita coisa para a gente ver sobre a vida de Sara. E essas personagens mais conhecidas eu deixei mais para o final dessa nossa série, porque são personagens que nós já conhecemos bastante, mas que nunca nós vamos conseguir extrair tudo que a palavra de Deus tem acerca dessas pessoas. Então nós vamos ver muita coisa ainda sobre a vida de Sara. Mas hoje eu quero concluir, para que esse vídeo não fique tão longo. E eu quero que você aprenda com essa situação de Sara a seguinte lição: não compre, não venda, não viaje, não fique, não mude de emprego, não
tome decisões precipitadamente, sem antes consultar a direção e a palavra do Senhor. Esta palavra, ela tem a capacidade de nos responder quando nós precisamos tomar uma decisão. Então, ore ao Senhor, busque ao Senhor e aprenda a decidir conforme a sua palavra. Não tome decisões baseadas no que você acha, nem muito menos nos seus sentimentos. Sara estava se sentindo inferior, porque ela não podia engravidar. E ela resolve achar uma solução para aquilo, sem entender que é do Senhor que vem a resposta certa. O livro de Provérbios nos diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Busque ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, para que você não corra o risco de chegar numa situação que chegou Sarai, Abrão e Agar. Problema que trouxe para toda a família por conta de uma decisão errada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que o Senhor o ajude a tomar decisões sábias, decisões certas e a entender que é da boca do Senhor que vem a resposta certa para as nossas vidas. Deus abençoe sua casa e sua família. E lembre-se, Deus jamais faz a promessa só para o marido ou só para a esposa. A promessa, ela inclui a todos, a toda a família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação.